o processo eleitoral de 22 no Brasil. Adotem isso como referência. É o que nós faremos com os senhores. Tenham clareza disso. Vamos fazer todos os dias. Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Esse é o seu Vista Pátria Notícias. Pessoal, viram aí no início um pequeno trecho de uma fala, de uma reunião, né, do Flávio Dino com representantes das Big Techs. Você verá a ameaça ele usa a Polícia Federal dizendo o seguinte, ele debocha, vocês não vão querer ir para a Polícia Federal. Isso ocorreu numa reunião que foi revelada hoje pelo portal Metrópolis. Nessa reunião ele ameaça aí os representantes das Big Techs. Você verá isso e muito mais agora no seu canal Vista Pátria, porque temos aí o início das CPIs e da CPMI. Temos o Emílio Surita, né, que está internado, o Fachin, que ajudou o Paulo Maluf, o Deltan, né, vamos ver aí mais um desdobramento do Deltan que foi caçado ontem, entrei com gente ontem falando disso, e também aí o presidente do Equador que dissolveu o parlamento. O presidente de direita fechou o Congresso lá no Equador hoje pela manhã. Tudo isso agora. Pessoal, vamos aí ouvir a fala do Flávio Dino. É muito importante, sei que muita gente não gosta nem de ouvir, mas é importante ouvir para vermos o tamanho do problema do qual nós estamos inseridos e tentar alertar quem ainda está dormindo. Só antes de a gente ouvir a fala, lembrando para vocês, esse canal está com a meta aqui de a gente chegar a 900 mil inscritos. Peço a você aí, se você é novo aqui, verifique se você está inscrito no canal e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. É uma forma de você me ajudar aí. E deixe o like, você também ajuda bastante dessa forma. Mas vamos ouvir a fala de Flávio Dino e eu venho com os demais desdobramentos. Eu não estou interessado nos termos de uso dos senhores. Não me interessa. Sabe por quê? Porque os senhores podem mudar. Hoje, amanhã, depois da manhã. Ponto. Isso está decidido. A partir daqui, se os senhores não mudarem, arque com as consequências. Nós não vamos deixar uma epidemia de assassinato em escola por causa dos termos de uso do Twitter. Não são os senhores que interpretam a lei no Brasil. Não são, não serão. E eu sei que os senhores sabem disso. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como um valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. Isso, as senhoras e os senhores viveram o processo eleitoral de 22 no Brasil. Adotem isso como referência. É o que nós faremos com os senhores. Tenham clareza disso. Vamos fazer todos os dias. Até que nós cheguemos a um ponto em que as senhoras e os senhores consigam se adequar a uma premência. O que pode ser mais sagrado do que a vida de uma criança? Mas me refiro ao Twitter porque esse discurso dos termos de uso é a única coisa inaceitável. Inaceitável, isso não existe no nosso dicionário. Dicionário Gramática do Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso. Esqueçam isso. Nunca mais falem nisso. Porque os termos de uso, as senhoras e os senhores mudam. Mesmo que não queiram, terão que mudar. Porque se muda a Constituição, se muda a lei, e não se muda o termo de uso. A Bíblia. E eu tenho certeza que essa colaboração ocorrerá. E não ocorrendo, é claro que quem se opuser a essa ideia de colaboração, obviamente está se expondo a que nós adotemos as providências. Nós não queremos que os senhores passem a condição de investigados da Polícia Federal ou de réus. Nós não queremos isso. Nós queremos que os senhores e as senhoras colaborem, porque seria constrangedor para nós ter que recorrer a mecanismos coercitivos. Então esse é o Flávio Dino, atual ministro da Justiça, que está aí numa caça à liberdade de expressão. Ontem eu até falei no meu vídeo, né, para quem não assistiu, sobre o caso do Léo Lins. Agora tem esquerdista reclamando da censura contra o Léo Lins. Meu amigo, agora é tarde, infelizmente, né? E, pessoal, hoje começam as CPIs e as CPMIs, tá? Tem pelo menos 3 CPIs para começarem hoje.
serão aí a CPI do MST, que terá o Zuco, o Coronel Zuco, lá do Rio Grande do Sul, do Republicanos, como presidente, e o Ricardo Salles, que virá aí como relator da CPI do MST. O Lindenberg Farias, como eu trouxe ontem aqui no canal, né, vai atuar aí pelo PT para tentar ajudar o PT. E temos também a CPI das lojas americanas, né? Vamos lembrar o caso das lojas americanas, do qual possui aí o 3G, o grupo 3G, que são os 3 maiores bilionários do Brasil, dentre eles o Paulo Lemann. Paulo Lemann que tem uma bancada, né? Ele tem um programa para poder inserir pessoas na política e levar a sua agenda. O Paulo Lemann tem, por exemplo, a Tabata Amaral como seu porta-voz aí no Congresso Nacional. E o Lemann, né, ele é dono das lojas americanas, dono da Ambev, dono de quase tudo aqui no Brasil, é um verdadeiro monopólio, oligopólio, e houve uma fraude gigantesca nas lojas americanas, né? E aqui é impressionante. Olha um ponto interessante. O tenente-coronel Cid está preso, vai depor amanhã na Polícia Federal, por uma suposta fraude no cartão de vacinas. Ontem o presidente Jair Bolsonaro depôs sobre o mesmo motivo. E os executivos, os diretores, o pessoal das lojas americanas que deu uma fraude bilionária, bilhões, consequentemente, né, quebrando a empresa e causando demissões, fechamento de loja, problemas para a economia, porque eles maquiavam o lucro das lojas americanas para poderem ficar pagando dividendos para os executivos. Ninguém foi preso até agora. Você acredita nisso? Roubo de bilhões. Ninguém foi preso até agora. Mas agora terá pelo menos aí uma CPI, que é uma investigação política. Vamos ver se encontram alguma coisa interessante nessa CPI das lojas americanas. Mas eu gostaria de saber, né, porque a CVM, né, todos esses grupos aí, autarquias como a CVM, que não estão regulando nada, né? Passou batido bilhões das lojas americanas. Impressionante, é uma vergonha. Então tem a CPI do MST, CPI das lojas americanas e também a CPI das fraudes em apostas esportivas. Muitos sites de apostas, né, tem já gente querendo acabar com o site de apostas, mas terá uma investigação parlamentar sobre isso na Câmara dos Deputados. E hoje, tudo correndo corretamente, inicia o trabalho, né, provavelmente a composição da mesa, a votação para escolher o presidente, relator da CPMI. Tudo correndo bem, ela começa hoje. Tá? O que nós temos aí, né, é uma maioria para o governo, 14 serão aí da base do governo, mas com o decorrer das investigações pode ser que queime Flávio Dino. Vocês viram aí, eu publiquei essa semana falando sobre isso. Há um interesse do PT em se livrar de Flávio Dino justamente devido a esse protagonismo todo que ele está trazendo para ele. O Marcos Duval diz que o PT, diz que o Flávio Dino ele tem essa banca toda no governo porque ele teria material de ministros, de colegas, e estaria usando meios não republicanos para poder se manter nesse cargo. É a denúncia do Marcos Duval, aí cabe ao Marcos Duval provar. De fato, ele diz que vai provar isso com documentos, áudios. Vamos observar o início aí dessa comissão. Pessoal, uma notícia triste que eu queria trazer para vocês aqui. Queria não, né? Mas tem que trazer. O apresentador do Pânico na Jovem Pan, Emílio Surita, está internado. Ele passou por uma cirurgia, ele está com câncer, ele está internado e vai ficar na UTI aí por pelo menos uma semana. O Emílio Surita é um baita de um comunicador, uns amam, outros odeiam, mas ele é um exemplo aí para um dos poucos, né, que ainda dão espaço para os outros lados e sabe se comportar com o entrevistado. Então eu desejo melhoras ao Emílio Surita, lamentável, né, mas a vida nos prega peças aí o tempo todo. Então força aí, Emílio Surita. E o Deltan Dallagnol, né? Teve ontem, eu já trouxe um vídeo aqui falando sobre isso, foi cassado. Só recapitulando para quem não assistiu meu vídeo de ontem à noite, que publiquei muito tarde, o Deltan Dallagnol foi cassado por um crime que ele poderia ser, por um suposto crime que ele poderia ser condenado. Como assim? Ó?
Não, é porque ele saiu do Ministério Público e aí, segundo o Tribunal Eleitoral, ele poderia ser condenado no Conselho Nacional do Ministério Público, mas não foi. Não tinha condenação. Ele tinha lá nenhuma condenação contra o Deltan Dallagnol. Mas poderia ser. E aí, já que poderia ser, então, talvez ele estivesse se candidatando para fugir dessa candidatura, dessa punição. Então, vamos lá, vamos caçar o mandato dele. É isso. Foi por isso que o Deltan Dallagnol foi cassado. O deputado mais votado do Brasil foi cassado por isso. Esse é o sistema que nós estamos vivendo. Dê uma olhada aí, como ele bem abalado ontem nos corredores da Câmara. Fechou? Deputado, tudo bem? Levi, repórter do Estadão. Queria perguntar A gente não está falando agora, mas em breve a gente vai ter um pronunciamento. Então, obrigada. Tá. O deputado prefere não falar? A gente não vai falar hoje. Agora, se Deltan Dallagnol foi cassado, punido por algo que ele poderia ser punido, é uma loucura. Temos aí o Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, né, extinguindo as penas do ex-prefeito de São Paulo e ex-deputado Paulo Maluf. Paulo Maluf ele tinha penas privativas de liberdade e o Edson Fachin resolveu ontem ir lá e liberar, né, o senhor Paulo Maluf. Meu amigo, não tá fácil para ninguém, não. Agora, o Paulo Maluf ele foi liberado, mas vamos lembrar também aqui do caso do Sérgio Cabral. Vocês viram? Aquele juiz, né, aquele juiz aí muito amigável ao PT, ele disse que houve uma suspeição no caso do Sérgio Cabral, né, que o Sérgio Moro não poderia ter condenado o Cabral, e aí ele acabou com todas as penas do Cabral. Tinha sido condenado em Curitiba, né, não a do Bretas aqui no Rio, mas de Curitiba. Aí o TRF4, né, resolveu ir lá e julgar o caso e reverteu a situação. Então o Sérgio Cabral ele continua com a condenação que ele teve lá na vara de Curitiba, né? Pelo menos aí um acerto diante de tantos absurdos que nós estamos vendo nesse Brasil. E temos também a justiça condenando Bolsonaro a pagar indenização a Omar Aziz. O juiz Cássio André Borges dos Santos, da primeira vara do Juizado Especial Civil do Amazonas, condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a indenizar em R$30 mil o senador Omar Aziz por fazer, né, uma associação, por dizer que ele quase foi indiciado por pedofilia e respondido por pedofilia. Então, o magistrado ressaltou em sua decisão que Aziz nunca fora formalmente acusado de pedofilia, o que significa dizer que o requerente jamais respondeu por pedofilia, o que demonstra a malícia da afirmação do réu, cujo intuito difamatório não se discute. Então, o Omar Aziz não pode falar esse tipo de coisa dele, não, senão você vai ser processado, tá? Óbvio que cabe recurso ao presidente Jair Bolsonaro, mas será que dá para recorrer nessa justiça? Agora, existem países que possuem artifícios constitucionais para poder resolver o problema do país quando há uma disfunção, né? Lá no Equador, tem, nesse exato momento, um presidente de direita no Equador. E existe o Rafael Correa, amigo do Lula, do Foro de São Paulo, né, que devastou o país, casos de corrupção. A turma do Rafael Correa, ele queria a volta queria a volta do presidente, então eles no parlamento, né, abriram vários pedidos de impeachment contra o atual presidente. Porém, a maioria não tinha substância nenhuma. Esse último parece não ter substância também, mas a oposição conseguiu, a posição de esquerda conseguiu ali assinaturas suficientes para a abertura do processo. Então o Guilherme Lasso, presidente do Equador, o que ele fez? Ele foi até o povo, né, e emitiu um decreto. Nesse decreto diz o quê? Está dissolvido o parlamento. Fechou o parlamento e convoca novas eleições. Então ele faz um decreto, inclusive tem um nome, né? O nome do artigo é Morte da Cruz. É uma figura jurídica que permite o presidente dissolver a Assembleia Nacional para depois convocar novas eleições. Enquanto essas novas eleições não acontecem, ele governará
de maneira por decreto, né? Governará por decreto. E isso acontece por quê? Porque é um entendimento do pessoal que fez a Constituição do Equador que pode acontecer esse tipo de manipulação, de conspiração. Então, o presidente ele usa esse artifício, ele fecha a Assembleia e convoca novas eleições. Então, a decisão final, e aqui, vamos lembrar, ele está sendo acusado de não rescindir um contrato de uma frota petroleira do Equador, a Flapec, com um consórcio Amazônia Tanques, né? E dali teria dado prejuízos aí para o Estado equatoriano. Mas isso pode ser só uma desculpa para poder caçar o presidente de direita e ajudar a turma do Rafael Correa a voltar ao poder. Então, o que a Constituição permite? Lá, diferente da Constituição de 88 no Brasil, que tira praticamente todos os poderes do presidente, no Brasil não há uma clareza de um artigo a esse ponto, né? Aí por isso se abre essa brecha para o artigo 142, um diz que é golpe, outro diz que não é golpe, né? E há todo esse problema de poder moderador e tudo mais. Lá, apesar do presidente não ser o poder moderador, ele ser o poder executivo, esse artigo chamado Morte da Cruz, ele permite a dissolução. Com essa dissolução, o que entende? Se o presidente está tentando fazer isso para fugir da punição, qual é a lógica, qual é o entendimento que o pessoal que escreveu a Constituição tinha? O povo vota para tirar o presidente. Como vota? Porque se ele está fazendo isso, se ele está errado, o povo está vendo que ele está errado, e o impeachment sempre é um julgamento político, tá, gente? O impeachment é um julgamento político. Julgamento criminal, para investigar provas e tudo mais, quem faz isso é a justiça. No caso aí, é um julgamento político. Se o impeachment é um julgamento político, então, aí sim, cabe ao povo julgar. Faz sentido, né? Aquela história de que as urnas vão me julgar. Então lá, o povo agora, se ele falar, ó, esse presidente é um canalha, né, fez sacanagem e está aí fazendo isso para poder fugir ele só pode usar isso nos 3 primeiros anos de governo, tá? Aí tem que convocar. No último ano ele não pode usar esse artigo. Se o povo entender dessa forma, o povo vai lá e vota na oposição. E a oposição continua o processo de impeachment. Simples assim. Então é um excelente artigo aí, uma espécie de recall, né, que o povo pode votar nos mesmos deputados, manter o mesmo parlamento, e esse mesmo parlamento vai dar prosseguimento ao processo de impeachment. Então é interessante aí ver como há, né, freios e contrapesos diferentes do que há no Brasil, onde tudo cai na mão do STF. E uma última notícia aqui para vocês: o sobrinho do presidente Jair Bolsonaro, né, ele foi pedido, aí a PGR pediu para que ele seja incluído no inquérito do 8 de janeiro. Né? Ele, o Léo Índio, estava no dia lá da manifestação, estava lá de fora, ao que tudo indica, Léo Índio não depredou nada, e ele foi aí pedido pela Procuradoria-Geral da República, que enviou aí um pedido para ele. O caso foi passado ao presidente do STF, Rosa Weber, na última terça-feira, e segundo o documento assinado pelo ministro Dias Toffoli, o ministro relator do inquérito, Alexandre de Moraes, já determinou o cumprimento de medidas cautelares em desfavor do Léo Índio por sua ativa participação, né, nos atos considerados antidemocráticos. No final de janeiro, o sobrinho de Léo Índio se tornou um dos alvos da Operação Lesa Pátria da Polícia Federal por ter participado. Já teve uma busca e apreensão na casa dele, né, e no caso ele já está com medidas restritivas. Na ação ele é acusado de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, e é pedido a sua prisão preventiva. Sobrinho do Bolsonaro aí, né? Prisão preventiva contra ele. Esse é o Estado Democrático de Direito que nós vivemos. Pessoal, peço mais uma vez, se você assistiu até aqui, deixe o gostei, inscreva-se no canal. Vamos, ajude aí a chegar nessa meta, compartilhe para um amigo, peça para ele se inscrever também. E lembrando aqui, né, nós temos um link aqui embaixo, alanfrutuoso.com.br, no qual você pode se cadastrar para poder receber informações nossas. Caso também sejamos censurados, no regime que nós estamos vivendo atualmente, há uma forma de mantermos contato com vocês. Então entra lá, é de graça, você coloca o seu nome, seu telefone e o seu e-mail. Tá? É muito simples de fazer o processo. E se você gosta do meu trabalho aqui, quer ajudar financeiramente com o meu trabalho, aí você pode fazer através do Pix, né, que é o CNPJ, fica no primeiro comentário, você me ajuda através desse Pix aí, ou você aqui pode ajudar também através da conta corrente, que está na descrição, ou do Valeu, seja mesmo.
De qualquer forma, você me ajuda muito já se inscrevendo e deixando seu gostei aqui. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.